A paz do Senhor, querido professor, querida professora, estamos aqui em mais uma pré-aula. Hoje com a lição de número 3, que tem por título Para que seja manifesto o poder de Deus. Pelo tema da lição, a gente já pode entender que a lição vai falar sobre coisas maravilhosas que Jesus fez aqui na Terra. E uma delas foi milagre, que foi a cura do cego. Os objetivos da lição de hoje é que o aluno compreenda que Jesus faz das nossas limitações e dificuldades oportunidades para vermos a glória de Deus. E o ponto central dessa lição é que até mesmo com as nossas fraquezas podemos glorificar o nome do Senhor. O versículo da lição de hoje está escrito na nossa Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, que diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Na lição do professor, só veio marcado a parte A do versículo, que é essa que está no visual, que eu trouxe esse visual como se fosse um frasco de um remédio, que a gente pode falar também de dificuldades, de pessoas com deficiência e até pessoas que têm algumas doenças que não conseguem ser curadas. E a parte que está no versículo da lição é: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo A, o versículo 9, só a primeira parte, certo? E para essa aula de hoje, uma das sugestões da nossa lição é que você fale um pouco sobre pessoas com deficiência, e eu trouxe um material que vai estar no link abaixo desse vídeo, que é falando sobre conceitos de exclusão e inclusão, de uma forma mais didática para que a sua criança ela compreenda as diferenças. Nesse cartão, temos a diferença visualmente na imagem do que é exclusão e inclusão. Inclusão é onde tem um local onde estão reunidas pessoas com deficiência ou pessoas que não têm nenhuma deficiência. E a exclusão é quando as pessoas com deficiência elas não conseguem acessar aquele ambiente. Às vezes porque não tem uma rampa, porque só tem escada e um cadeirante não consegue acessar, ou uma outra deficiência que não consiga acessar aquele ambiente. Então, aquele ambiente é um ambiente exclusivo. Outros cards também que você pode levar e fazer também uma dinâmica com as crianças para iniciar a aula são os cards de onde cada um representa um tipo de deficiência e você pode pegar esses cards, pode imprimir em tamanho menor e pode colar embaixo das cadeiras das crianças e elas aí vão procurar. E quando todas encontrarem todos os cards, você vai pedir para que uma por uma venha até a frente e você pode perguntar a ela se ela conhece esse tipo de deficiência, o que a imagem representa e através disso aí você pode falar um pouco sobre a deficiência. Aqui tem a imagem de uma criança cadeirante e falar que ela consegue aprender, compreender da mesma forma que outra criança. Ela só vai ter um pouco de limitação física. Aqui tem uma criança cega que ela pode aprender as coisas através do ouvir, do tato também. Ela pode ter outra forma de aprender. Aqui tem uma criança surda conversando com outra criança, que ela vai falar com a outra através das letras da linguagem de Libras. Ela pode se comunicar dessa forma. Pela linguagem visual, ela consegue se comunicar também.
Aqui outra criança com deficiência, com a perna amputada. E aí você vai explicando, ó, o que cada criança tem. E ultimamente o que a gente tem muito, né? Principalmente na minha sala da minha EBD, também tem algumas crianças autistas. E aproveitando o mês de conscientização do autismo, a gente pode também falar um pouco sobre a criança autista, né? E aí você vai começar a sua história e dizer que mesmo com todas essas crianças com limitações, mas todos juntos podemos aprender a palavra de Deus. Podemos compreender, seja na igreja ou na vida secular, elas vão aprender, podem brincar também. E não, de nenhuma forma, excluir essas outras crianças das atividades, certo? E explicar também para elas que tem alguns professores nas escolas seculares que podem fazer algumas adaptações das atividades e histórias para que assim todos possam aprender. E aí, a partir disso, você pode iniciar a sua história. A história de hoje, ela fala que Jesus, ele viu quando estava passando pela cidade um cego que ele já tinha nascido daquela forma, né? E você pode perguntar para as crianças, como é difícil não enxergar? Como é difícil encontrar, andar, se comunicar? É um pouco difícil. E naquela época, as outras pessoas, elas tinham a deficiência como um castigo de Deus, ou como uma forma de que os pais daquela pessoa pecou e aí aquela pessoa nasceu com deficiência e que na verdade não é isso, né? E Jesus explicou para todos os discípulos dizendo que aquela deficiência ou aquela doença era para que o nome dele fosse glorificado e que o poder dele fosse derramado sobre as pessoas. E naquele momento, Jesus, ele cuspiu na areia e fez como se fosse um lodozinho, passou nos olhos do cego e mandou ele lavar o rosto e aí ele foi totalmente curado. E a partir dali, ele glorificou para sempre o nome do Senhor, em agradecimento pelo milagre que Jesus tinha operado na vida dele. E após você contar a história, você também pode fazer uma outra dinâmica que é bem conhecida, que é em relação a você vendar os olhos da criança e dar alguns objetos. Pode ser a Bíblia, pode ser a lição, pode ser um lápis, uma caneta, e perguntar a eles se foi difícil eles identificar os objetos, ou até também pedir para que eles se movimentem até uma outra pessoa e tentem reconhecer através do tocar no rosto ou da fala. E aí você pode ir aprimorando essa dinâmica para que eles possam fixar o aprendizado e também compreender, né, que mesmo com as nossas limitações, mesmo com deficiência ou com alguma doença, a gente glorifica o nome do Senhor e a gente vai sendo aperfeiçoado pelo poder de Deus. Então, que Deus abençoe a sua aula, que essas dinâmicas e essas dicas possam abençoar o seu dia na escola dominical. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.